O tema do vídeo de hoje é o papel das hipóteses para um economista como cientista. Eu estou no capítulo 2 deste livro. O capítulo 2 se chama Pensando como um Economista. Esse é o livro do Mankiw, o link está aqui na descrição. É um livro que a gente geralmente usa, eu pelo menos usei na graduação, justamente nessa matéria Introdução à Economia. E eu estou construindo aqui no canal essa playlist Introdução à Economia e estamos avançando aos poucos no livro, certo? O vídeo anterior eu falei sobre o método científico, observação, teoria e mais observação, porque o tópico geral desses vídeos tem sido o economista como cientista, e hoje o papel das hipóteses. Veja, eu quero trazer de forma bem resumida o que esse autor traz aqui. Água. Os economistas usam diferentes hipóteses para responder a diferentes questões. Vamos supor que queremos estudar o que acontece com a economia quando o governo muda a quantidade de moeda em circulação. Uma parte importante dessa análise, como veremos, é a maneira como os preços reagem. Muitos dos preços da economia só mudam raramente. O preço das revistas, por exemplo, leva vários anos para mudar. O conhecimento deste fato pode nos levar a formular diferentes hipóteses ao estudarmos os efeitos da mudança da política em diferentes horizontes de tempo. Para estudarmos o efeito de curto prazo da política, podemos supor que os preços mudam pouco. Podemos até formular uma hipótese extrema e artificial de que todos os preços são completamente constantes. Então essa é uma hipótese de que todos os preços são constantes. Para estudarmos o efeito de longo prazo na política, entretanto, podemos supor que todos os preços sejam completamente variáveis. Todas essas são hipóteses. Assim como um físico usa diferentes hipóteses para estudar a queda de uma bolinha de gude e de bolas de praia, onde há diferença, os economistas utilizam diferentes hipóteses para estudar os efeitos de curto e longo prazo de uma mudança na quantidade de moeda, ou seja, de que os preços não variam ou de que os preços não variam, ou seja, são constantes, ou de que eles mudam ou pouco ou muito, né? Por fim, os economistas adotam hipóteses pelo mesmo motivo pelo qual um físico resolve estudar a queda de uma bolinha de gude ou de uma bola de um edifício. Os economistas adotam essas hipóteses como uma forma de simplificação, ou seja, as hipóteses elas podem simplificar um mundo complexo em que vivemos e torná-lo mais fácil de entender. Para entendermos ou para estudarmos o efeito do comércio internacional, por exemplo, podemos supor que o mundo consiste em apenas dois países e que cada um produz apenas dois bens. Mas é claro que o mundo real é composto de vários países e cada um deles produz milhares de diferentes tipos de bens. Entretanto, quando adotamos a hipótese de dois países e dois bens, essa é uma hipótese, podemos concentrar mais nosso pensamento na essência do problema. Uma vez que tenhamos entendido o comércio internacional em um mundo imaginário, hipotético, com dois países e dois bens, estaremos em melhores condições de entender o comércio internacional no mundo mais complexo em que vivemos. Beleza? Então, o papel das hipóteses no economista como ciência é isso, é simplificar um mundo complexo em que vivemos e torná-lo mais fácil de entendimento. Isso acontece bastante na economia. Quando se começa a ver a forma como o economista tenta compreender os fenômenos econômicos, né, como cientista. Beleza? Então, no próximo vídeo eu já vou entrar num tema um pouco mais específico da economia, que são os modelos econômicos, mas lembrando que eu estou aqui tratando nesses vídeos do economista como cientista, então a gente vai seguir nessa mesma lógica. Os modelos econômicos no livro do Mankiw são dois, tá? São modelos, né? O primeiro é o diagrama do fluxo circular e o outro é a fronteira de possibilidades de produção. São dois modelos fundamentais para se entender economia, segundo o livro do Mankiw, beleza? Fico por aqui, até o próximo vídeo.